Boa noite, pessoal. Quem já está chegando na nossa live, vai compartilhando com todo mundo, já vai compartilhando com os amigos. Hoje o tema é de suma importância. Nós vamos falar sobre algo importantíssimo hoje. A loja Brinca Lelê, da minha irmã Dalila, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre adaptação escolar e se é possível ser fácil, se também é possível, né, ser de uma forma respeitosa, isso a gente já sabe que é. Então já vai compartilhando aí. A Lei já chegou por aqui também, já vou chamá-la para nossa live. Deixa eu já colocar aqui. Vou deixar fixado também o nosso... Aí. Você recebeu aí. Olá, querida, tudo bem? Tudo bem? Então tá me ouvindo? O pessoal também manda aí agora para nós se o áudio está ok. Estou... Já vou deixar o nosso comentário aqui do tema fixado. Lídia, seja muito bem-vinda. Nath, o pessoal vai chegando. Vai dando o ok aí para nós sobre o áudio. Se tá tudo bem. E a gente já vai começando por aqui. Primeiramente, boa noite a quem vai chegando aí conosco. Para mim é uma honra hoje receber a Alessandra, que eu participei de um masterclass dela semana passada. Fiquei super encantada. Na verdade, essa semana passada mesmo, eu tô perdida, gente. Fiquei oito dias de núpcias e eu conheci a Alessandra através da Escola de Educação Positiva. Né? Eu já falei sobre isso no meu Instagram várias vezes e quero reforçar que é algo que eu tenho vindo estudando e é o que a gente quer aplicar, né, na nossa filha. E a gente quer tentar reproduzir de uma forma mais tranquila. E a Alessandra vai poder falar muito melhor para nós. Ela é pedagoga, educadora parental e eu fiquei apaixonada com o trabalho dela, falando sobre adaptação escolar, que é uma realidade que a gente vai passar agora esse ano. Então, assim, Ale, obrigada por ter aceitado esse convite conosco. Obrigada por estar vindo aqui, né, falar sobre esse tema que é tão pertinente. E fala um pouquinho para nós sobre você, sobre, né, seu trabalho. Então, boa noite para todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Jennifer. Foi muito bacana ter sido convidada por você. Esse primeiro contato que a gente fez, e aí a gente foi conversando, né, ao longo desse tempo, desde desse primeiro contato. Eu sou professora, eu sou educadora parental, eu sou mãe da Júlia Maria, que tem 11 anos, sou mãe do João Miguel, que tem 7 anos. Passei por todo o processo de adaptação escolar com eles. Só que, quando eles entraram na escola, eu não conhecia educação positiva. Eu nem era uma mãe com essa prática, né, de educação respeitosa e também não era uma professora com esse olhar voltado para a criança. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que a escola, ela é adultocêntrica, que ela é voltada para o adulto, né? Para atender as necessidades. E ao longo do tempo, conforme eu fui estudando, conforme eu fui me aprofundando na educação positiva, na educação respeitosa, tudo mudou e tudo passou a fazer um sentido muito diferente. Tanto na minha casa, na ação que eu tenho com os meus filhos, na relação com eles, quanto na minha função como professora. E aí eu falo como professora, mas falo também como alguém participante do universo escolar. Porque se eu falo em adaptação escolar, eu não posso me ater somente à professora ou equipe diretiva, eu tenho que considerar todo o universo todo o universo escolar no qual essa criança vai fazer parte.
Assim, é algo que sempre me chamou atenção. Eu, desde pequenininha, sempre brinquei, inclusive tem uma amiga minha aqui que está comigo, não vai deixar eu mentir. A gente sempre brincou de escolinha, eu sempre fui muito de querer lecionar, né? Essa vontade minha, eu ainda não realizei meu sonho de fazer algo voltado para a educação, mas está vindo à tona agora com a chegada da minha filha. Então, assim, é algo que, de forma respeitosa, eu ainda não tinha visto ninguém abordar. E é um tema muito recente também, né? A gente tem visto que essa nossa nova geração que tem buscado por informação, buscado por entender, né, de forma mais respeitosa como que a gente pode lidar com a criação dos nossos filhos, não só na adaptação escolar. E a escola positiva fala muito sobre isso, né? Essa educação positiva fala muito sobre isso. E uma das coisas que me deixou assim intrigada, principalmente que eu ouvi, né, você comentando, foi sobre a questão das expectativas que a gente tem que ter em relação às nossas crianças quando a gente leva para adaptação para a escola em si, né? Porque muitas vezes a gente fica tão ansioso e fica assim, nossa, como é que vai ser? Será como que a criança vai receber, né, essa novidade? E a gente tem que gerar realmente essas expectativas, ou essas expectativas é algo que pode atrapalhar essa criança? Na verdade, a minha fala é bastante simples em relação a isso. Qual a expectativa que eu devo ter em relação à criança? Nenhuma. É zero. Eu não posso esperar nada da criança. Por quê? Porque a criança não tem nada para me dar em relação a isso. A expectativa é sempre do adulto. E o adulto é que deve se movimentar para que isso aconteça. Então, eu como adulta, eu como mãe, eu tenho expectativas em relação a quê? À escola. A escola, os profissionais que estão lá. Eu quero saber como que a professora vai fazer essa passagem da criança, da família para a escola, como que vai ser esse período que ela vai estar lá. Eu tenho que ter expectativa em relação aos adultos que estão envolvidos com essa criança. E aí eu falo de mim também, enquanto mãe. Eu tenho que, no meu processo de adaptação, porque a adaptação escolar, ela não é para a criança. Ela é para a criança, para a família e para a escola. Porque é um movimento diferente para todo mundo. São todos os envolvidos. Só que o vulnerável é a criança. E quando você fala que assim, é novo se falar sobre adaptação escolar, é novo, é recente mesmo. Você está muito certa. Por quê? Porque há pouco tempo se estabeleceu leis voltadas para a criança. E se eu falo de leis, eu falo de toda a questão do desenvolvimento. Então, por exemplo, hoje eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele é relativamente recente, ele é de 1991. Antes não se falava sobre isso. Inclusive, eu comentei sobre isso nos meus stories quando eu falei assim, que a minha filha, ela foi para o 6º ano do ensino fundamental, ela mudou de colégio, porque o colégio que ela estava antes não tinha, era só até a Fundamental 1, não tinha o Fundamental 2, e aí ela mudou de colégio. E nós tivemos todo esse cuidado de procurar uma escola que a gente considerava adequada, e ela passou por isso também, ela foi conosco visitar todas as escolas. Quando nós investigamos tudo em relação à escola, os profissionais, qual a linha, o que se fazia durante o dia. E, de verdade, o que eu menos queria saber era a apostila que eles queriam me mostrar. Porque tem muitas outras coisas envolvidas. E aí, quando eu comentei sobre isso nos meus stories, eu falei assim, eu me lembro que quando eu estava no 6º ano, e mudei de escola, eu simplesmente mudei de cidade, fui para uma escola sem conhecer ninguém e não passei por essa adaptação. E como isso hoje está mudado, ainda bem, pelo olhar sensível dos adultos em relação às crianças. Mas isso foi uma conquista. Por quê? Não muito tempo atrás, criança era só criança e não tinha querer. E hoje eu fico muito feliz de pensar que, assim, a minha filha fez parte do processo de escolha da escola. E ela
E a fala dela foi considerada quando nós escolhemos a escola. Foi ela que escolheu? Não, ela não escolheu sozinha, porque nós somos adultos responsáveis. Mas ela passou, ela teve participação nessa escolha. Então, sim, o assunto adaptação escolar é recente. Também porque eu estou na educação há muito tempo, eu trabalho em escola há muito tempo, e aí eu me lembro de falas assim, muito superficiais, assim, você pode, a mãe, né, você falava para a mãe, você pode ir embora, dar tchau, se a criança está chorando ou não, é assim que vai ser. Porque também pouco se conhecia da neurociência, né? Então, assim, são todos os aspectos recentes que fazem toda a diferença nesse processo de formação. Porque a adaptação escolar, ela também é parte da formação. Porque o que aconteceu com essa criança esse ano, por exemplo, com certeza vai ter um impacto na vida dela. Ao longo da vida escolar toda, né? E Ale, eu falo que essa questão marca tanto que eu me lembro assim, nitidamente da minha mãe me deixando na escola chorando. Nítido. É algo que eu falei, até conversei com a minha mãe essa semana, falei, mãe, por que a senhora fez isso? Ela falou, era normal, a escola falava que ia chorar mesmo e que não precisava preocupar, mas ela falou que ficava com o coração doendo. Então, assim, o instinto materno fala, mas é algo que a sociedade, né, de uma forma velada impõe. Então, assim, por isso a importância, e é o que me fez ficar mais ainda cativado com a educação positiva, né, e agora de uma forma muito, muito ampla, com a questão da escola, da pedagogia, que é uma paixão que eu tenho, que se Deus quiser eu vou realizar o sonho de fazer a faculdade. Então, assim, é possível, baseado na ciência, em comprovação científica, na neurociência, que isso é algo que tem que ser analisado, né? E a gente vem vendo essa progressão não só na escola, mas no geral, na sociedade no geral. Essa busca por informação, essa busca por melhor, né, bem-estar da gente, para os nossos filhos, de melhorar essa questão mesmo. E eu sou uma pessoa eu era muito São Tomé, né? E eu gosto muito de base científica, porque é onde a gente vai explicar, mas a ciência explica. Não é algo tirado da nossa cabeça, do achismo, né? A gente consegue embasar essas coisas. E uma dúvida que me surgiu, e que de outras pessoas também, que a gente, quando abriu a caixinha de perguntas sobre a live, foi sobre a escolha entre... Você falou que passou pela escola com a sua filha, mas tem muitas pessoas que às vezes ainda têm a ideia da babá, né? E essa dúvida foi muito pertinente, muito batida lá na nossa caixinha de perguntas. O que seria melhor? Se seria melhor uma babá ou se seria melhor a creche, né? E assim, eu na sua masterclass a gente teve esse questionamento. Eu vou deixar a Lei falar porque foi assim, de uma grandiosidade que eu fiquei encantada. E eu falei, não, vou deixar essa pergunta também para a live, porque é muito importante. Às vezes a pessoa não confia, ou não tem condição da escola, né? Ou prefere, não, mas acho que na minha casa vai ser melhor. Então, assim, tem uma escolha que é melhor, ou realmente é a opção da família, né? Olha só, vai depender muito da idade da criança. Mas se eu considerar o universo da criança, porque assim, a creche a gente considera de 0 a 3 anos. O que é melhor? Você tem a chance de escolher entre escola e babá? Entre a creche ou a babá? Alguém que cuide da criança em casa? Então você fique com a criança em casa. Por quê? Quando a gente fala de apego seguro, a gente precisa... O que uma criança precisa? De um cuidador principal para atendê-la. E não é o que acontece na escola. A escola é outro universo. Inclusive, eu trouxe aqui essa informação de que, assim, às vezes as pessoas perguntam, mas quantos alunos por sala? Quantos professores por sala? O que a lei fala em relação às crianças de até 1 ano? Ou seja, de 0 a 1 ano. São 5 crianças por cuidador. Então, se eu tenho 5 crianças, eu posso ter uma professora. Se eu tenho 10 crianças, 2 professoras, e assim. Mas o que uma criança precisa? Ela precisa de um cuidador principal. Então, se a pergunta o que é melhor? Creche ou babá?
considerando a perspectiva da criança, é sempre melhor a babá, certo? Daí vai falar, não, mas é porque eu não confio, não, é porque é melhor socializar, não, é porque eu não tenho condições, eu preciso trabalhar mesmo, etc, etc. E aí eu sempre trago para a questão assim, a gente vai escolher com qual problema ficar. Porque eu imagino que muitas das pessoas querem falar assim, não, o ideal é a criança ficar com a mãe. Esse é o ideal mesmo, mas não é a realidade de todo mundo, né? Então, aí assim, mas se eu deixo na escola eu me sinto culpada. E aí eu trago para nossa responsabilidade. Se tem culpa é porque tem escolha. Porque uma pessoa que não tem escolha, eu preciso trabalhar para colocar comida em casa para o meu filho, aí ela não tem culpa. Ela não tem outra escolha. Agora, se você sente culpa, mas eu preciso trabalhar, mas etc. Então aí alguma coisa a gente vai ter que rever. Mas o que é melhor para a criança, a perspectiva da criança é estar com a mãe. Na falta da mãe, ter um cuidador principal. Na falta desse cuidador principal, preciso levar para a creche? Leve. Mas aí vem a sua responsabilidade de fazer a ponte com essa escola, com essa creche. Por quê? Você está deixando lá na creche o que você tem de mais precioso. Então, mas é porque falaram que é assim ou assado. Não, a nossa responsabilidade está na escola. E saber o que está acontecendo. E saber quem é na escola que vai ser o adulto de segurança para essa criança. Não tem uma pessoa por criança, mas tem um cuidador principal para 5 crianças. Mas quem é o adulto de segurança para essa criança? Alguém que eu fale para a criança assim, olha, na hora do sufoco você procura fulana. E esse adulto de segurança não tem que ser necessariamente a professora. Pode ser a professora, pode ser a diretora, a coordenadora, a tia da limpeza, a tia da cozinha, quem quer que seja, a professora de educação física, não importa. Mas a mãe tem que ter certeza de quem que é o adulto de segurança. Até para mostrar isso para a criança. Porque sempre eu devo falar para a criança, olha, quando acontecer qualquer coisa, você procura fulano. E a escola e a família tem que se conversar em relação a isso. Isso é super importante. Agora, a partir dos 4 anos, a nossa legislação diz que a criança tem que estar na escola. Então, aí não tem escolha, né? Mas muito tem que ser avaliado. Tá, Jennifer? Porque assim, antes de 1 ano eu posso ficar, depois de 1 ano... Tem muita mãe que fala assim, não, eu não consigo mais ficar. Já fiquei 3 anos com a criança em casa, eu preciso de um tempo, o que é super normal, o que é super natural. Não vamos condenar ninguém, porque nós sabemos da disponibilidade emocional e o quanto isso pode ser prejudicial. Manda para a escola, mas com a garantia de que essa criança será atendida nas suas necessidades, principalmente emocionais. E é algo que às vezes a gente não tem informação. Eu falo por mim. Por mim, pelas informações que eu tinha antes dos estudos, era super normal eu deixar a criança chorando e sai totalmente desse apego seguro, dessa ponte que a gente tem que fazer com a escola e que a gente não tem noção que é preciso fazer, né? E é um dos papéis, até falando sobre, né, sobre a questão da educação, do educador parental, é um dos papéis também auxiliar nessa ponte, né, Alessandra? De como que vai ser esse apego seguro, de como que vai ser essa questão dessa pessoa de segurança, né, dentro da escola para a criança, que não é algo fácil a se fazer. E a gente aqui em casa está passando por um período com a Ana Sofia, ela vai fazer 10 meses amanhã. E ela está numa fase de estranhamento. E essa fase de estranhamento vai até os 2 anos. Então, assim, se a gente for levar ela para uma escolinha hoje, essa pessoa de segurança vai ser difícil de achar, né? Porque ela tem como referência o pai e a mãe. E a gente está tendo uma dificuldade enorme. Mesmo todo mundo falando que é normal, as pessoas não entendem. E a gente tem tentado, né, fazer essa adaptação dela com outras pessoas da forma mais respeitosa possível para ela.
e muita gente não acha certo porque a gente não entrega se ela não quiser. E, mas essa não vai chorar, mas ela não quer. Então, assim, enfim, são muitas informações e muitas violências veladas que a gente tem que tomar muito cuidado e procurar, né, entender o porquê disso acontecer. Mas essa questão do adulto de segurança para a criança na creche é essencial, né? E você já respondeu a próxima pergunta que eu iria colocar para a gente, que era a questão da melhor idade, né? Na verdade, obrigatoriamente são aos 4 anos, mas antes disso, se precisar fazer essa inserção, né? E tiver a escolha entre a babá e a escola e a creche, a melhor opção é a babá. Mas se não, né? Igual você falou, procurar ajuda com um educador parental, eu acho que é essencial. Principalmente se estiver inseguro quanto à escola, quanto à creche, até mesmo quanto ao babá, né? Para a gente poder fazer essa ponte. Porque às vezes a babá não vai ser uma pessoa da família que tenha convivência com a criança, né? Então, assim, essa idade realmente o ideal é a partir dos 4, né, Alessandra? Isso. E aí, eu trago uma coisa, Jennifer, que é assim, o ideal é a partir dos 4. Mas isso não significa que vai ser fácil, né? Aquilo que eu vou esperar da criança, continuo esperando nada dela. Continuo sendo apoio e suporte para essa criança. Porque às vezes a gente fala assim, a criança chora porque nunca foi para a escola. E isso, olha só, eu trabalho numa escola de educação infantil. Essa é uma fala recorrente de uma criança que vai para a escola só aos 4 anos. O julgamento do adulto assim, é presente ali, quase que presente para a criança, assim. Mas ele é assim porque nunca foi para a escola. Se tivesse ido, agora, olha, aquela que entrou ali com 1 ano, olha, ela nem chora mais. Daí eu penso assim, claro, né, ela não teve escolha. Ela já deve ter chorado tanto e ela ficou resignada. E isso não foi bom para o desenvolvimento dela. Ela ficou condicionada ali, ela parou de chorar porque não tinha quem atendesse emocionalmente as necessidades dela. E eu sempre trago a questão do apego seguro. Quando a gente fala das necessidades do ser humano, as necessidades, a criança tem necessidade de espontaneidade e apego seguro. O apego seguro é contemplado por proximidade, previsibilidade, proteção e brincadeira. Se eu tô com a minha criança em casa, posso ficar com ela, eu tenho que garantir que ela tenha autenticidade e apego seguro. Se a criança vai para a escola, eu tenho que garantir que ela tenha autenticidade e apego seguro. Então, quem vai fazer essa ponte e assim, garantir o apego seguro para essa criança? A gente sabe que é muito difícil a realidade escolar, a dinâmica escolar, os projetos pedagógicos considerarem tudo isso. Proteção, previsibilidade, proximidade e brincadeira. Proteção, vamos dizer, sim, a criança está protegida lá dentro. Em quais aspectos? Mas tudo bem, garantimos ali a proteção. A previsibilidade. Aí eu acho que é um ponto muito delicado, porque previsibilidade, a escola pode até tratar como rotina, mas a previsibilidade vai para o âmbito da previsibilidade emocional. Essa professora está sempre do mesmo jeito em relação a atender a criança? Eu não quero que a professora seja um robô. Eu sei que a professora tem emoções, mas a criança é vulnerável, né? Então, assim, o meu comportamento como professora não pode ser superior a atender as necessidades da criança. A criança não está lá ao meu dispor, sou eu que estou ao dispor da criança. Proximidade vai mudar muito dependendo da quantidade de crianças e também da minha disponibilidade emocional. Porque a proximidade vai muito além de pegar no colo. Vai dessa criança ter certeza que ela pode contar comigo, que ela pode contar com o meu corpo quando ela precisar, que ela pode se aproximar. Mas na escola a gente escuta muito assim, não, para de pegar no colo porque senão acostuma. Não pega no colo porque senão acostuma, né? E a questão da brincadeira, que aí entra na motricidade, até quando fala dos 4 ritmos biológicos. E a brincadeira, ela vai ficar
que eu digo para você? Ela pode ficar muito comprometida. Porque mesmo que a BNCC, a legislação considere que, por exemplo, na escola de educação infantil, os eixos norteadores são interações e brincadeiras. As brincadeiras, elas podem estar muito camufladas ali em algo pedagógico que a criança tem que ser seguida. Quando eu falo em brincadeira ou brincar livre, permitir que a criança conduza a brincadeira, mas que eu, adulto, esteja presente. E não coloquei brinquedo para a criança brincar, ela está brincando livremente, eu estou garantindo um dos aspectos do apego seguro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, até porque nós, adultos, temos uma dificuldade grande em entrar na brincadeira da criança. Porque não foi nos dado isso quando nós tínhamos a idade de 4, 5 anos, né? Isso é algo sensacional para mim, dentro da educação positiva, que é a gente trazer a responsabilidade das coisas para nós. É a gente entender o nosso eu criança, é a gente entender o que aconteceu com a gente e por que às vezes às vezes não. Hoje, eu falo assim que 95% das vezes eu ainda replico. Estou melhorando a cada dia. Mas a educação positiva é algo que é diário, constante, né? E a gente vai modificando essas questões com o tempo. E a minha preocupação é justamente tentar não replicar. E uma coisa que eu sempre comentei com meu marido e falei com os meus pais esse final de semana, eu falei, olha, vocês não fizeram nada de errado comigo, nada. Vocês somente repetiram o que aconteceu com vocês. Na época, vocês não tinham informação. A gente não julga, a gente não pode julgar. Né? A gente tem que tentar mostrar hoje. Eu achei muito, muito bonitinho quando eu expliquei para o meu pai a questão de entregar, né, a Ana Sofia para outra pessoa que ela não quis. Aí meu pai já falou para minha mãe, moça, não pode entregar. Se a neném não for, não pode. Eu falei, aí, tá vendo? Entendeu, já viu que realmente é algo que não pode acontecer. E assim, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão dos julgamentos, né? Porque eles não tinham acesso que a gente tem. Agora, hoje, com a informação, com acesso à informação que nós temos, realmente a gente tem muito mais responsabilidade em poder lidar com as crianças. E uma coisa que eu não sabia quando a gente fiz uma masterclass com vocês, em relação a essa legislação que assegura tantas coisas que a gente não sabe, né? O projeto pedagógico da escola, que eu nunca sabia que existia. E então, isso faz com que a gente tenha mais segurança em chegar e cobrar também da escola. Igual você falou, a gente tem que ser parte, né, integrante da escola, de onde os nossos filhos estão, para poder a gente conseguir realmente cobrar essa adaptação escolar de uma forma mais segura, mais respeitosa, e isso é só com a informação e com acesso à informação. A gente precisa correr atrás disso. E aproveitando também aqui, eu quero agradecer o pessoal que está aqui participando conosco, o André Mendonça, que mandou aí sucesso, Jenny, a Juliana, que falou quanta informação importante, e é importante mesmo. Inclusive, o pessoal depois compartilha, vai mandando aí para os amigos de vocês, porque é só assim que a gente vai conseguir disseminar essa informação, né, Alessandra? Tão importante esse posicionamento de uma educação totalmente diferente do que a gente tem costume, que a gente foi inserido, e a gente precisa realmente disseminar isso para todo mundo. E uma coisa que eu fiquei muito abismada, que a gente não tem noção o que são as violências que a gente sofre dentro da escola. Não só dentro da escola. Hoje a gente vai falar de dentro da escola, porque se a gente for abranger esse assunto para tudo, a gente vai ficar assim, aqui o resto da noite. Né? Então, dentro da escola, Alessandra, o que a gente pode falar? Não, isso é violência, isso não pode acontecer, né? E se for possível também citar alguns e falar pra gente de forma da neurociência, falar, não pode por causa disso, disso, porque, assim, uma das coisas, eu particularmente, que eu achava que sempre foi errado, é deixar a criança chorando.
Eu falava, gente, mas não tem condições, isso ser o certo. Aí eu vou estender um pouquinho, principalmente no sono, né? A adaptação escolar piorou. Mas, assim, nunca fui a favor, mesmo sem saber da educação positiva. Isso quando a gente teve nossa bebê, eu falei com o Léo, eu falei, olha, a única coisa que eu não quero que a Ana Sofia chore. E todo mundo, mas tem que chorar, porque se você começar a ficar com ela no colo toda hora que ela chora, ela vai ficar mimada. Eu falei, ó, não tem problema. Não tem problema. Eu não quero que ela chore. Só isso. Depois eu fui entender, olha que legal, meu instinto não está errado. Meu instinto fala, não deixa sua filha chorando, né? E acolha. Aí eu falei, olha que legal, tá vendo? A gente não consegue entender o porquê que os nossos instintos estão tão corretos e a gente ainda teima em ficar escutando as coisas que vêm de fora e achar que aquilo ali que é a verdade. Então, hoje, dentro da adaptação escolar, dentro da escola, o que a gente pode falar? Não, isso é violência. O que a gente pode, né, direcionar as pessoas a tentar entender e estudar, porque é por esse caminho que a gente vai ter que seguir mesmo, sobre a escola. Aí eu começo falando para você, assim, da nossa responsabilidade e da nossa movimentação enquanto adultos. Porque você falou sobre, por exemplo, deixar chorando, né? E você seguiu o seu instinto. E que bom que você seguiu o seu instinto, porque assim, eu duvido que uma mãe que deixa o filho chorando saia de lá e fale, ah, é assim mesmo. Talvez ela repita isso porque alguém falou para ela, principalmente se essa fala vem da escola, e aí a gente vai para o lugar de obediência. A escola, ela não é uma instituição superior e eu estou abaixo. Eu tenho de um lado a escola, eu tenho de um lado a família, e a criança vai transitar ali no meio. A responsabilidade da escola e a família, eu sempre digo que é construir pontes para que a criança possa transitar ali de forma tranquila. Deixar chorando, nunca, jamais. Só que eu não posso esperar que a criança não vá chorar. O que eu vou... Porque assim, o que é o choro? O choro é qualquer manifestação de desconforto, e aí eu busco ali para a emoção primária, né? Geralmente a criança vai para a escola e se ela chora, ela vai ficar com saudade da mãe, ela tá com medo do desconhecido, ou ela tá com raiva de ter largado tudo aquilo que ficou em casa e aí foi para a escola. E é super importante a gente ter isso nomeado. Agora, esperar que a criança não chore... Bom, eu vou te falar, Jennifer, eu escuto isso todos os dias ali. Essa semana, na escola onde eu atuo, nós estamos ali no processo de adaptação, né? Foi a primeira semana ali na escola e eu escutei assim. Hoje mesmo eu escutei assim, olha, não vai chorar, hein? Olha, a gente combinou, você não vai chorar. Ou então a criança entra assim... meio engolindo, e a professora fala, nossa, hoje você está de parabéns. A criança está de parabéns porque ela é ela. Ela vai chorar e ela precisa ter um adulto de suporte. Hoje mesmo eu fui atender ali, eu estava com um grupo de alunos, entrou uma criança com a mãe e a menina chorando e eu conversando com ela, falei, é difícil mesmo, né, meu amor? Quem que é a sua professora? Porque eu já também não sabia mais quem que era a professora dela ali, né? Falei, ó, a professora não tá ali agora, mas você pode ficar comigo, a mamãe sabe que você tá segura aqui na escola. E a mãe falava assim, mas a gente já conversou. E aí ela combinou que não ia chorar. E a mãe tava toda chorosa. Eu falei assim, mãe, mas é difícil, né? Ela pode chorar assim, mas o importante é que a gente está aqui para ajudá-la. Aí a mãe abraçou ela e falou assim para mim, eu não sei se eu saio daqui e deixo ela chorando ou se eu acolho. Falei, que dúvida maravilhosa, mas então tá, então fica aqui acolhendo. E aí a gente fica nesse lugar assim, né? Por exemplo, a mãe fica nesse lugar assim, ai, mas a escola não pode. Ai, alguém vai reclamar. Ai, a diretora. Então a gente coloca, a sociedade coloca a escola num patamar muito superior de hierarquia de poder mesmo, mas não é. A escola e a família são instituições equivalentes quando eu falo da questão do desenvolvimento da criança. Por quê? Porque a escola é feita pela sociedade. Você citou
o projeto pedagógico e que a gente sabe tão pouco do projeto pedagógico, a escola não gosta mesmo. Em geral, a escola não gosta mesmo de tornar isso público. Mas o projeto pedagógico é um documento para qualquer pessoa ver. Ah, eu não tenho filho na escola, eu quero saber como que é o projeto. Eu tenho direito, eu como cidadã. Por quê? Porque o projeto pedagógico é um documento feito em conjunto. Agora, eu como família, principalmente, porque eu quero saber. Aí eu fico assim, eu faço uma analogia com outras coisas. Se eu faço parte de... eu vou comprar uma ação de um clube, agora eu vou fazer parte de um clube. Eu quero saber o que tem lá dentro, quais são as regras, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, com quem que eu falo quando acontecer tal coisa. Eu posso participar de todas as atividades que o clube oferece. A gente vai a fundo, não vai? Quando a gente compra uma televisão nova, a gente gasta não sei quantos R$1.000 numa televisão, você fica tão preocupado, você vai ler ali, né? O manual de instruções, nem me lembro qual que é o nome. Todas as orientações, por quê? Porque você não pode correr o risco de fazer qualquer coisinha errada e a TV quebrar. Agora, o meu filho eu deixo na escola sem saber qualquer coisa, confiando que... E aí eu passo por duas situações. Ou eu confio na escola, ou eu obedeço à escola. E eu não devo obedecer à escola. Eu devo ser tão participante e responsável quanto qualquer outro ali. Então, eu tenho o direito de saber. E as pessoas, eu atendo muitas famílias que me procuram em relação à adaptação escolar. E eu preciso saber que a adaptação escolar, ela não acontece na primeira semana. Ela não acontece depois do carnaval. Até o carnaval vai ficar assim. Não, a adaptação escolar, ela pode ser diária. A adaptação escolar, ela pode acontecer depois de um fim de semana. Ela pode acontecer depois de algum evento traumático ou não da criança. Às vezes ela teve o aniversário dela no fim de semana que foi tão sensacional e ela tem dificuldade de ir para a escola segunda-feira. E às vezes a gente vai lá no senso comum e fala assim, mas também ela só quer ficar brincando. E não, ela está passando por todo o processo e é importante que a gente olhe ali, né, a raiz da emoção, que emoção que está envolvido naquilo, para que o adulto de segurança consiga fazer essa ponte e nomear para a criança. Porque a criança que tem aquilo nomeado, ela vai conseguir se organizar muito melhor em relação ao aspecto emocional e ela vai poder passar por aquilo. Mas aí ela vai entrar feliz da vida depois que eu nomear? Não necessariamente. Mas o fato dela entender o que acontece com ela já vai trazer toda a segurança. E quando eu falo para uma criança e ela identifica, eu estou realmente com saudade da minha mãe. Ou eu gosto da comida da minha mãe, eu não gosto aqui. A criança tem que querer. E ela pode, mas ela tem que ter o suporte emocional para passar por todo esse processo. E às vezes, lá no mês de julho, de agosto, mas está chorando de novo, gente. Mas já passou pela adaptação. Ou escola que tem um protocolo de adaptação. Na primeira semana você pode deixar só um período, depois na outra já está adaptado. Quem sabe se está adaptado ou não é a criança. Não é a escola, não é a família. Né? Não é um protocolo no qual a gente vai atender. E a questão, você citou no início, e é a mais pura verdade, o problema maior é porque nós temos a mania do adultismo. A gente reflete na criança o que a gente acha que tem que ser. E começa a podar o querer da criança. Né? E a gente não observa isso, a gente não enxerga. E depois que a gente fica adulto, que a gente vai ver o tanto de poda que a gente teve e fala, meu Deus, agora o jeito é deixar florescer de novo. Mas muitas vezes a gente não tem essa oportunidade por não conhecer. E o engraçado é que a gente julga a criança que depois de um final de semana sensacional que ela teve, ela não quer ir para a escola e a gente, muitas das vezes, a segunda-feira é o pior dia da semana porque nós temos um final de semana bacana, fala, nossa, mas segunda-feira eu tenho que voltar a trabalhar. E a criança não tem como se regular. A gente consegue, mas a criança não. E a gente quer que a criança vá para a escola sem chorar. Então, assim,
muitas das vezes a gente tem as mesmas sensações, muitas das vezes a gente tem o mesmo medo, a mesma raiva, só que a gente consegue lidar. E a criança não. E por não conhecer da neurociência, mais uma vez falando sobre a questão, né, com base científica, a gente julga que a nossa criança está errada. A gente julga que a nossa criança está afrontando, está fazendo para me afrontar. Então, assim, é algo libertador a partir do momento que você entende a sua criança, você entende que ela está certa, você entende que ela está pronta e que a gente que às vezes fica tentando moldar, né, e colocar ela dentro de uma caixinha que vai caber eu e ela. E isso é algo que tem despertado muito a minha curiosidade, porque eu não quero que a minha filha caiba em lugar nenhum. Eu quero que ela seja ela, da forma com que tem que ser, e que eu e o pai dela consiga ajudar ela a entender, né, os limites, porque muitas pessoas acham que não é colocar limite, mas é saber colocar limite, da forma respeitosa. Então, assim, a adaptação escolar, assim como para nós é difícil a adaptação em qualquer outra coisa que a gente tem que fazer, é só a gente pensar. Eu falo que é justamente isso, falar, meu Deus, mas para mim é tão difícil às vezes adaptar com uma rotina nova, um serviço novo, né, uma segunda-feira, é só lembrar para mim é só lembrar da segunda-feira, que é difícil até para nós adultos, agora imagina para a criança. E esquecer, né, que adaptação escolar não é algo que eu tenho que fazer uma vez, mas sim, às vezes diariamente, ou né, sempre, igual você falou, magnificamente, assim, toda vez que tem uma mudança drástica, assim como acontece comigo, eu sempre coloco eu, porque, assim, é o reflexo. A minha filha é pequena, mas ela tem as mesmas coisas que eu tenho, os mesmos sentimentos que eu tenho, ela só não sabe lidar. E é isso que a gente precisa dar, né? Essa autonomia, essa percepção de que a criança é um ser humano como qualquer outro e que a gente muitas das vezes respeita mais um outro adulto e olha para nossa criança como, né, autoritário mesmo. Não, tem que ser assim, porque é assim que é certo. E na adaptação escolar é o que a gente mais vê. Aí vem palpite de outros pais, vem palpite da escola e impondo, né, regras que às vezes nem existem ou que não seriam ideais. Mas, assim, hoje a gente tem acesso, mais uma vez repetindo, a gente tem acesso à informação, a gente tem onde buscar, né? E é de nossa responsabilidade poder entender melhor a situação dos nossos filhos, do que é realmente científico, do que é realmente mito, né? Que o pessoal de antigamente traz. Eu até queria pedir desculpa, eu fugi do assunto da sua última pergunta sobre as violências. Mas aí eu já vou fazer uma ponte com aquilo que você falou sobre a neurociência. E a minha fala, ela é, assim, categórica em relação à neurociência. Se enquanto eu desconheço o funcionamento do cérebro da criança, eu vou estar violentando criança. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Então, agora eu consigo fazer o gancho, né, do que você falou sobre as violências e sobre a neurociência. Então, isso é certo. Se eu não sei sobre o cérebro da criança, eu vou violentar a criança. Por quê? Porque eu vou tratar das violências de uma forma sutil. Que a gente fala assim, não, mas não pode, não, nenhuma professora bate na criança. Antigamente fazia isso, hoje não faz mais. Verdade, a violência física não acontece, mas as violências invisíveis, elas estão presentes na escola no dia a dia, em várias situações, mesmo nas pequenas coisas, nas sutilezas, quanto nas coisas grandes, como, por exemplo, o cantinho do pensamento. Quando a gente fala sobre o cantinho do pensamento e aquilo que a escola traz, e assim, às vezes eu fico me perguntando, falo, sério que eu vou ter que falar sobre isso de novo? Esse ano, durante a semana pedagógica, uma professora nova ali na escola falando, a escola de educação infantil, e a gente comentando numa reunião pedagógica, a gente tendo informações, e aí falando sobre o comportamento da criança, e ela disse assim, mas qualquer coisa a gente põe no cantinho do pensamento.
Juro que no momento, assim, eu falei, gente, acho que ela tá falando isso, tá ironizando, tá falando, gente, porque não é possível. E eu fico me perguntando se até hoje, ainda hoje, alguém fala sobre isso. Por quê? O que é o cantinho do pensamento? Eu vou castigar uma criança, deixar ela sozinha por conta de um comportamento dela. A gente tem que entender, primeira coisa, o comportamento da criança é o que está doendo nela, não é para irritar o adulto, não tem a ver comigo. Então, assim, eu tenho que ter o meu mantra sobre ela, não é sobre mim. Ou o contrário, é sobre mim aquilo que eu estou sentindo e não é sobre a criança. E o que a criança precisa? Um bebê precisa de um adulto para regulá-lo. Uma criança precisa de um adulto para corregulá-lo, ensinar a se regular. Para que quando ele for adulto, ele consiga se regular sozinho. Não tenha que usar de outros artifícios, desconhecendo a natureza humana. Então, as violências, elas são sutis, mas elas têm um impacto profundo no desenvolvimento do ser humano. Então, se eu for citar, cantinho do pensamento, comer aquilo que não precisa, fazer a criança dormir quando é chamado de horário do sono. E aí eu falo assim, famílias, investiguem no projeto pedagógico, investiguem, porque às vezes cai no senso comum ali uma escola de período integral, que depois do almoço tem a hora do sono. Eu fui pesquisar numa escola sobre isso. E aí, o que eu descobri? Que, assim, ó, a minha pesquisa nem foi muito a fundo, não, tá? O que eu descobri? Que essa hora que todo mundo chama de hora do sono, na verdade, o nome dela é horário intermediário, que é um momento de relaxamento, de leitura, de atividades mais calmas, mas não necessariamente que tem que dormir. Mas o que a escola faz? O que a professora faz? Porque antigamente se fazia assim, colocava os colchõezinhos ali, barriguinha no colchão, todo mundo de olho fechado. Antigamente, a gente está em 2023, temos o Estatuto da Criança e Adolescente, temos a LDB, temos a BNCC, que garante os direitos da criança, e aí eu não posso mais ficar repetindo a mesma coisa, repetindo que é a hora do sono. Que é a hora de comer, e a criança não quer comer, não, mas vai comer agora porque é a hora de comer. Então é necessário, assim, uma organização. E uma coisa que eu falo muito, que parece não ser violência, mas na escola a gente fala muito sobre a criança, mas fala muito pouco com a criança. Então, às vezes ali o ambiente é assim, passei por aquela sala lá, tinha aquela menina que estava chorando. É a Maria, já sei. Passei naquela sala, tinha um menino fazendo uma bagunça. É o Arthur, certeza que é. Aí fica assim, nossa, a mãe daquele ali, pelo amor de Deus, gente, por isso que ele é daquele jeito. E aí a gente não fala com a criança. Essa é uma outra forma de violência. Pior é falar isso na frente da criança, porque a gente fala mesmo. Se a gente não cuidar, eu tô ali, ó. E aí é um processo de olhar para a gente mesmo, olhar ao redor e tratar com igual valor. Eu tenho que tratar com igual valor. O meu aluno, a mãe do meu aluno, a diretora, a tia da limpeza, a tia do refeitório. É o igual valor. E a criança num ambiente de igual valor, ela vai ter a responsabilidade que lhe cabe, né? Mas ela vai ser o vulnerável que precisa de ajuda. Deixar sem recreio é outra violência. E, nossa, isso é tão comum. Ontem mesmo atendi uma mãe que falou para mim que o filho não quer mais ir para a escola, porque tem horário de brincadeira livre e por conta da bagunça das crianças de 5 anos na sala de aula, a professora tirou a brincadeira livre ali da criança. Tá, mas o projeto pedagógico diz o quê? Que tem a brincadeira livre? No plano de aula da professora estava lá planejado brincadeira livre, então ela não pode tirar. Então agora, vamos lá, a criança vai ficar de castigo, vai ficar sem aula de matemática. Isso vai acontecer? Não vai, né? Então ela também não pode perder o recreio. Até porque não contempla a carga horária de uma criança, que o recreio faz parte da carga horária. Aqueles 200 dias letivos, 400 horas letivas,
800 horas letivas ali para a educação infantil, se ela perde o recreio, ela não tem mais essas 800 horas letivas. Então, é necessário que a gente consiga garantir o que está previsto na lei e aquilo que é de necessidade humana. E aqui, eu vou fazer um teste. Eu acho que, assim, das pessoas que estão aqui conosco na live, só manda um sim quem já teve algum tipo dessas violências que a Alessandra falou aqui para nós. Eu vou falar por mim. Eu já fiquei sem recreio. Já tive muito cantinho do pensamento. E olha que não foi só na escola. E é o que eu falo, a questão de replicar isso. E hoje a gente está falando especialmente da adaptação escolar, né? Mas isso é algo que é também violência também na nossa casa, não é só na escola. A gente precisa repensar esses cantinhos do pensamento, esses castigos de forma sem explicação. É igual você falou, às vezes falta mesmo diálogo. Deixa aqui nos comentários se alguém já teve algum tipo dessa violência na escola. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo já sofreu algo assim. Até porque não era informado que não poderia, que isso era violência. Né? E uma das coisas que eu tenho dúvida, que até não tinha te perguntado, se tem algo a se fazer quando a gente sabe que os nossos filhos estão com esses... o Léo já respondeu, já tive muitas delas. E duvido alguém aqui que nunca teve nenhuma dessas violências. E o que a gente consegue fazer? Lili Moeder também mandou que sim. Eu posso fazer o quê, Alessandra? O que eu posso chegar na escola? Eu vou chegar na escola, vou armar um barraco e falar que está errado. Eu vou chegar de uma forma sutil, que sutileza é a sua palavra, que eu adoro. E realmente as coisas acontecem de forma muito sutil em todos os aspectos. Como que eu consigo lidar, né, com a escola? A Amanda também falou que sim. Para poder direcionar, né, esse meu olhar de uma forma respeitosa também com a escola, não apontando o dedo, ou o professor que às vezes não tem conhecimento, né, desse seu posicionamento riquíssimo, que eu acho que deveria ser exposto em todas as escolas, para todos os professores, deveria ser algo a ser estudado para poder fazer, para ser professor, né? E a gente sabe que isso não acontece ainda, mas se Deus quiser vai acontecer. Então, assim, como que eu consigo me posicionar sabendo dessas violências? Então, na verdade, eu já fui na escola dos meus filhos, assim, e nem fui de forma sutil. Porque uma coisa que me deixa muito brava é esse desrespeito com as crianças. É essa falta de informação. Porque assim, olha só, eu sempre digo, a mãe, a família, não estudou para ser mãe, não estudou para ser pai. É claro que devia ter estudado, mas tudo bem. Não existe uma lei que fale que para uma mãe ser mãe, uma mulher ser mãe, ela precisa estudar. Mas existe uma lei de que para a professora ser professora, ela tem que ter estudado. Certo? Então, primeira coisa, ela devia saber sobre isso. A escola devia saber sobre isso. Se ela não sabe, sim. Eu vou fazer essa articulação com a escola primeiro. Qual que é o primeiro contato que a gente faz? Eu costumo dizer assim, você tem que ter uma boa relação com o seu filho de forma que ele converse com você sobre isso. Porque ele tem que ter espaço na escola e ele tem que ter espaço em casa. Se ele tem espaço em casa, se ele está seguro em casa, ele vai trazer. Então, vai falar, eu fiquei sem recreio. Um cuidado que às vezes as pessoas têm que ter você não precisa chegar na escola falando assim, é verdade que as crianças ficaram sem recreio? Por quê? Primeira coisa, eu confio no meu filho. Então, eu chego na escola com a garantia do que o meu filho trouxe. Olha, meu filho falou que ficou sem recreio. Eu queria um esclarecimento. Aí a família, a escola vai falar que sim, que não. E geralmente eu vou dizer, a escola acha que tem razão. E aí o que a gente faz? Vai com as leis mesmo. Mas para isso a gente precisa conhecer. Então, assim, já começando a conhecer assim, aonde que está no projeto pedagógico que a punição faz parte da educação?
É o primeiro ponto. Segundo ponto, quando que punição ensina alguma coisa? Se a professora, se alguém falar para você, se alguém lá da escola falar para você assim, não, mas isso é feito para as crianças aprenderem que elas têm que ficar quietas. Tudo bem, mas pera. O que eu ensino quando eu deixo uma criança sem recreio? Eu não ensinei habilidade nenhuma para ela. E aí eu preciso ensinar habilidades para ela. Porque olha só, só vou dar um exemplo do que aconteceu muito ano passado. As crianças, elas empurram porque elas querem mais espaço, não porque elas são malvadas. E assim, o que eu tenho que ensinar? Eu tenho que ensinar a criança uma habilidade para que se substitua o empurrar. Então, eu ensino as crianças a usarem as palavras, certo? Então, é a pergunta que eu faço para a escola. Ela ficar sem recreio, que habilidade eu ensinei para ela, já que aquele não era o momento da bagunça, o que quer que seja. E aí eu vou mais a fundo. Falei de questionar a escola e ter a informação. O projeto pedagógico, Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 18, que fala sobre garantir de todos, somos todos responsáveis por respeitar as crianças. E aí eu posso falar da Constituição Federal e mais adiante. Mas eu preciso conhecer, me colocar no lugar de igual valor e questionar. Ah, mas eu vou lá toda semana. É o seu papel. Eu sinto muito, eu brincava assim o ano passado que eu era sócia da diretora lá da escola dos meus filhos. E eu vou te dizer que assim, não acho que eles gostavam toda vez que eu estava lá. Mas sempre me receberam muito bem, até porque eu nunca não, algumas vezes eu cheguei brigando assim, porque assim, quando realmente desrespeitava, por exemplo, ritmos biológicos, aí eu ia igual uma onça mesmo. Mas, e eu preciso garantir que todas as crianças sejam respeitadas, não só os meus filhos, né? Porque às vezes eles falam assim, não, mas daí agora a gente faz tal coisa com o João ou tal coisa com a Júlia. Não, não é com eles. Eu preciso garantir que todas as crianças sejam respeitadas. E quando o determinado comportamento permanecia, de ficar sem recreio, que foi algo que aconteceu com a minha filha o ano passado, e aí eu fui questionar, eu fui garantindo. E às vezes a minha filha falava assim, fulano ficou sem recreio. Por quê? Porque não fez tarefa. Eu ia na supervisora e falava, olha, isso aconteceu mais uma vez. A supervisora disse que não sabia. E aí um dia eu disse para ela, eu procurei a Secretaria de Educação, porque isso é uma prática incoerente. E vou dizer, se permanecesse, eu procuraria o Conselho Tutelar, porque isso fere os direitos da criança e do adolescente. Isso fere os direitos. É direito da criança, né? Então, por esses passos, o contato com a escola, o conhecimento do projeto pedagógico, e aí eu falei do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 53 do ECA fala que a família tem direito a conhecer e participar do projeto pedagógico, né? Então, às vezes a escola fala, não, mas é um documento interno. Não é, tá? Então, assim, contato com a escola, projeto pedagógico, Estatuto da Criança e do Adolescente, vou apresentar isso, e aí procurar a Secretaria de Educação, aquilo que rege a educação no qual o seu filho está inserido, seja Secretaria de Educação, Núcleo de Educação, e aí o Conselho Tutelar, se eu preciso ir mais adiante, que a gente nunca espera que precisa, mas em algumas situações eu sei que precisa sim. Quebrando o ciclo, falou aqui, levando as leis impressas, eu fiz isso, triste, mas necessário. Sim, o que fazer com esses professores que ainda fazem cara feia e levam as crianças nos braços à força? Isso é algo assim que a gente tem demais, a falta de conhecimento, foi até algo que a gente falou, né, na Masterclass. Às vezes não é por maldade que o professor faz, é por falta de conhecimento mesmo. Eu fui conhecer isso agora, tem o quê? 2 meses, mas já não consigo mais enxergar de outra forma. Depois que a gente conhece, depois que a gente tem o conhecimento, fica aquela pulga atrás da orelha de meu Deus, mas será que realmente é isso? Eu já tinha esse sentimento comigo, principalmente em relação a punições, né, tanto na escola quanto em casa. Eu sempre falei, não é possível, gente, que só existe essa forma de educar.
Não é possível que eu só tenho esse jeito de deixar a minha filha na escola se eu precisar deixar. Não é possível que eu tenha que entregar minha filha para todo mundo, mesmo ela não querendo. Então, assim, eu sempre tive essa pulga atrás da orelha. E eu tenho certeza que o instinto de todo mundo fala, só que vem aquele caminhão de palpites externos que vai apagando o nosso instinto, que vai nos moldando como que tem que ser, né? Que é isso que acontece, a sociedade molda a gente se a gente não souber e não souber defender os nossos pequenos, é o que vai acontecer com eles também. Né? E é isso mesmo. Desculpa te interromper, mas assim, o que fazer com essas caras feias? A cara feia é dele, eu sinto muito. Eu sou responsável e tenho que proteger a criança, seja ela meu filho ou não meu filho. Eu tenho que proteger a cara feia e, infelizmente, eu falo assim, que cada um com seus problemas, né? O problema da criança sou eu que vou dar conta. Agora, do adulto, eu sinto muito. Isso. A que falou, este é o papel do adulto. Eu fui também, questionei sobre condutas com outros alunos, justamente o que você acabou de falar sobre esse posicionamento. A Amanda está perguntando como funciona o ensino domiciliar, né? Se é proibido, se tem alguém que pode fazer, excluindo o ensino escolar, no caso, né? Se ela pode fazer esse ensino de forma domiciliar. Olha, eu sei pouquíssimas coisas sobre ensino domiciliar, mas eu sei que é possível sim, tá? Acontece. Eu não sei como que se dá isso, qual é a legislação regente. Eu até sei de algumas pessoas, por exemplo, na minha cidade que fazem, mas eu não sei qual que é a questão jurídica assim, tá? Mas eu acho que são poucas as pessoas que têm condições de ser professores de seus filhos. Condições emocionais para isso, tá? Então, assim, isso eu não vou poder te ajudar, não conheço sobre as leis que regem aí o ensino domiciliar. Mas já é bom saber que tem, a gente procura saber, e isso é algo que muitas pessoas, eu vejo muito fora do Brasil, né? Essa questão de ensino domiciliar. Eu acho que eu não teria condições psicológicas hoje, da forma com que é, de pegar a Ana Sofia para educar e escolar também. Porque a educação a gente faz, isso aí a gente tem que assumir o papel e tudo, mas eu acho que é um passo assim muito complicado. Mas pessoas que têm essa condição e têm essa vontade têm que estudar. Igual a Amanda perguntou, provavelmente ela tem essa vontade. É uma mãe extraordinária, é minha amiga. Conheço assim e sou. Ela sabe do que eu tô falando. Passa também, né, por vários desses questionamentos e procurando, né, esse aprendizado. Eu fico muito feliz de ver que a gente está conseguindo disseminar mesmo né, deixando uma pulguinha atrás da orelha das pessoas, que é o mais importante. Só o dever de casa já é desafiador. Verdade. E, Alessandra, só para a gente finalizar, eu não me lembro se com 1 hora a live cai, porque a última que eu fiz caiu com 1 hora. Então, assim, para a gente finalizar, é possível ser fácil ou é uma ilusão que a gente tem? Essa adaptação escolar, né? Essa adaptação nossa com a escola, tem como ser fácil? Olha só, considerando a complexidade das relações, eu digo para você que não. Porque se eu falar que é fácil, alguém está sendo violentado. Com certeza. Por quê? Porque as relações estão aí. E assim, as relações são complexas, o ser humano é complexo. É possível a adaptação ser fácil? Não. É possível atravessar a adaptação escolar de forma respeitosa. E as relações, elas demandam trabalho, dão trabalho às relações. Qualquer relação de amizade não é fácil. Porque um tem que ceder aqui, outro tem que ceder ali. E para a criança tem que estar disponível. Então, eu tenho que saber que ela é possível, a adaptação escolar, ela é possível, mas ela demanda trabalho, demanda disponibilidade, demanda informação, demanda tudo que uma criança demanda. E eu, responsável, sendo professora, sendo mãe, eu tenho que estar presente
para a criança. E, na verdade, a maternidade demanda. Né? A gente está hoje, vou falar mais uma vez, restringindo ao nicho da adaptação escolar, mas a partir do momento que a gente se disponibiliza a paternidade, a maternidade, a gente tem que estar disponível. Né? Não é algo que eu vou conseguir substituir com o telefone ou que eu vou conseguir substituir com a creche, que muitas das vezes as pessoas transferem, né, a responsabilidade do pai e da mãe para a escola, para o professor, transfere a responsabilidade. Hoje, muito a gente vê para um aparelho celular, por exemplo. E, então, assim, é algo que a gente precisa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, o nosso coração. São assuntos que vão doer muito na gente. E eu falo isso porque a educação positiva é uma transformação do adulto e não da criança. Porque a criança já nasceu pronta. Né? Igual a Maia fala, a criança já nasceu pronta, é só não estragar. Eu coloquei isso no meu coração de uma forma assim que eu não aceito que falem que realmente a criança é ruim, que a criança, né, faz por maldade, porque a criança não tem esse tipo de sentimento, esse tipo de conhecimento. E isso é algo que o adulto impõe e fala aí, tá vendo? Ó, tá fazendo porque é mal, a criança é mal. A criança não é mal, é o adulto que tem esse conceito. Né? A criança está expressando o que ela tem de mais verdadeiro. E a gente não consegue olhar isso com os olhos de uma pessoa que vai entender e vai ajudar, né? E a gente precisa buscar isso sempre. Então, assim, eu te agradeço, Alessandra, do fundo do meu coração. O pessoal tá falando aqui pra gente não terminar a live, porque é maravilhosa. É um assunto que eu sou apaixonada, né? E a gente vai, se Deus quiser, marcar outras lives. Espero que você aceite o nosso convite novamente. E tem outra... Só mais uma. Se a criança chora sempre que vai, como fazer? Deixa chorando ou leva embora para casa? Porque isso corta o coração. Vamos olhar para a raiz do problema. Por que a criança está chorando? Eu sempre digo assim, olha, eu tenho que mudar a pergunta. Ao invés de perguntar como eu faço para a criança entrar sem chorar, por que a criança não está querendo entrar? E aí vai da nossa investigação. Eu tenho que olhar muito profundamente para saber a raiz do problema. E é na raiz que eu vou agir. Ensinando habilidades para a criança, envolvendo os adultos, para que a criança fique bem. E primeiro, ela tem que ter espaço para chorar. Não tem problema chorar, ela vai chorar. Ela só precisa ter um espaço seguro para chorar e adultos responsáveis para acolhê-la. E é algo que aqui em casa eu fazia muito errado. Olha, para você ver como é que são as coisas. Eu sempre falei com o Leo, não quero que deixe chorar. Mas não é esse o termo. Né? Eu não quero que ela chore sem que a gente esteja por perto. Então, assim, chorar ela vai várias vezes na vida dela, todos os dias da vida dela, até ela entender e compreender, né, que essa autorregulação vem com quantos anos mesmo? Só para o pessoal ter uma noção aí, que começa... muitos anos, se eu esperar o cérebro formado, o cérebro termina de ser formado lá pelos 25 anos, né? Então, assim, são expectativas irreais que a gente cria em cima das nossas crianças. Uhum. E eu falo, eu vou fazer 28 anos, então somente há 3 anos atrás que eu acho depois que a gente começa a estudar, eu fiquei em dúvida. Eu falei, será que realmente eu já consegui isso? Porque tem hora que a gente... Eu só consigo a autorregulação se eu recebi isso enquanto criança. Do contrário, eu vou estar sempre procurando outras alternativas para me regular, que não é a autorregulação, na verdade. Então, assim, é algo importantíssimo. Eu quero agradecer mais uma vez. O pessoal está aqui falando, 2 lindas, obrigada, gente, obrigada mesmo. Quem ainda não segue o meu perfil ou não segue o perfil da Alessandra, já sigam, porque agora a gente está começando essa caminhada esse mês. Vou contar na live, e a Alessandra conhece muito bem. Esse mês ainda a gente tem uma live com a Lívia, que é outra pessoa sensacional, que fala sobre essa educação positiva, que eu sou apaixonada. E a gente tem esse projeto de trazer temas que precisam ser falados, que são temas que o pessoal às vezes tem medo de comentar, ou são temas que questionam muito
muito, né, que magoam muito a gente, porque realmente é isso que vai acontecer. A gente vai ter que sentir um pouquinho para poder conseguir aprender. Então, assim, a nossa próxima live é dia 28 de fevereiro, vai ser com a Lívia. E a Alessandra, se Deus quiser, vai voltar várias e várias vezes aqui conosco para falar sobre essa questão, né, de educação parental, para falar sobre a questão escolar, que é o foco, né, Alessandra? E quem precisar de alguém para auxiliar nesse momento, nessa adaptação, gente, não sofra sozinho. Não sofra sozinho. Porque o maior erro é a gente achar que a gente sabe tudo, que a gente não precisa de ajuda. E se está no começo, né, Alessandra, é o mais fácil para tentar ajudar e corrigir, né? E com certeza. Eu faço esse atendimento para famílias e eu faço também atendimento para professoras. É muito legal. Professoras que estão inseridas numa educação, numa escola tradicional, olham para mim e falam, eu quero fazer diferente. E aí a gente começa um trabalho de sementinha mesmo, de educação respeitosa. O que eu posso fazer? Nas sutilezas, a gente pode salvar crianças. E vamos salvar crianças, pessoal. Vamos mesmo. Então já sigam a Alessandra. Quem não segue o meu perfil também já segue o meu perfil. E muito obrigada a todos que estiveram por aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar. A Alessandra é super receptiva. O dia que eu conheci ela, eu já mandei meu problema para ela. Ela me respondeu. Eu falei, é ela que eu quero que faça a live comigo, que eu preciso que o pessoal entenda essa questão que é tão importante. Às vezes a gente deixa passar batido, né? Obrigada, Alessandra, pela sua disponibilidade. Obrigada por nos ensinar a plantar sementes dessa educação positiva e estar disponível dessa forma é algo que me chamou muita atenção, porque é isso que a gente precisa, de pessoas que saibam disseminar as coisas que precisam ser disseminadas de forma correta, de forma respeitosa, que a gente consiga entregar esse amor e esse respeito, né, para mais e mais pessoas. Isso aí, expandindo sempre, assim, eu falo que a gente pode espalhar amor por aí. Isso mesmo. E outra coisa que a Alessandra mandou aqui para nós antes da live começar. Ela vai disponibilizar um material para nós, né, nessa próxima semana. Então, quem tiver interesse, já manda um direct para mim, aqui no meu perfil, que assim que ela disponibilizar, eu já vou mandar individualmente para todo mundo. Falando sobre essa adaptação, né? Sobre como a gente pode fazer da melhor forma. Então, já manda no direct que quer esse material. Eu já vou disponibilizar assim que ela mandar pra gente. Perfeito. Ele está sendo preparado com muito carinho, tratando de vários aspectos da adaptação escolar. Obrigada, Ale. Obrigada a todos que estiveram conosco. A live vai ficar salva, então compartilha para todo mundo. E, mais uma vez, Alessandra, que Jesus te abençoa, que você continue com esse trabalho maravilhoso que você tem. E muito obrigada por disponibilizar o seu tempo com a gente aqui. Eu que agradeço, querida. Foi um prazer enorme. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.